Muito bem, nós estamos começando mais um CBM ao vivo. Esse é o momento certo para você pegar o link, você que está conosco no YouTube, compartilhar com amigos, parentes, para os irmãos da igreja, lá nos grupos de WhatsApp. Convida todo mundo, porque está começando mais um CBM ao vivo. A gente quer começar já agradecendo o coral de diáconos da ABC, Associação Batista Central, que hoje traz uma música lindíssima, que certamente vai edificar a sua vida. A irmã Vera, que é a regente desse coral, e a Marcele Carolina ao piano, com essas vozes belíssimas que você terá oportunidade de acompanhar ao longo desse programa. Quero agradecer a editora Betânia, que gentilmente tem enviado toda semana livros para que a gente sorteie. Você que é alguém que acompanha esse programa, você que participa dos programas, você pode então receber esses livros participando de um sorteio que a gente faz toda segunda-feira. Essa semana a gente está recebendo esse livro, que é um livro, me parece, bem inspirativo, a história verídica de um soldado russo que se recusou a negar a sua fé, Ivan. Portanto, esse livro está aqui, deixa eu acertar ele, muito bem, belíssimo. Você pode então, através do Instagram da convenção, @batistasmineiros, lá no direct, você põe o nome do livro e põe a frase ao lado, eu quero participar. Nós recebemos também esse outro título da editora Betânia, Seu para Sempre. Alguns sonhos acabam em pouco tempo, outros duram a vida inteira. Está aqui mais o exemplar e a gente quer agradecer o pastor Isaías, que é um dos coordenadores da editora Betânia. Ele gentilmente tem enviado aqui toda semana livros e de igual modo você entra lá no Instagram da convenção, @batistasmineiros, e põe o nome do livro, eu quero participar. O sorteado então recebe em sua casa. Muito bem, o programa de hoje está falando sobre um tema que mexe com o coração de todos nós, especialmente os batistas, que são apaixonados pela obra missionária, e nós estamos recebendo aqui o pastor Otílio, que é o gerente estadual de missões, tem desenvolvido um trabalho belíssimo junto às igrejas, junto aos missionários, e os nossos gerentes, são 4 gerentes que junto com o pastor Otílio desenvolvem um trabalho belíssimo em todo o estado de Minas Gerais. Hoje, o Campo Mineiro conta com mais de 70 famílias de missionários. Junto com os nossos radicais, que é coordenado pela Ellen, nós chegamos a próximo de 100 missionários que estão distribuídos em vários campos desse estado. Também está conosco o pastor Robson Martins, ele que é pastor, teólogo e gerente de missões da área 1 da Convenção Batista Mineira. Ele com mais de 2 décadas de experiência missionária, atuando, portanto, no fortalecimento da obra de Deus no oeste de Minas, Alto Parnaíba e também Triângulo Mineiro, desenvolvendo um trabalho muito bonito numa área vasta. Somente o Triângulo Mineiro é um desafio territorial notável, mas não é somente lá. Portanto, todas essas áreas faz parte da área de concentração do pastor Robson. Bom, a gente vai começar com o pastor Otílio. Pastor Otílio, boa noite. Você que tem esse coração que arde por missões, como é que tem sido viver a campanha Ide por todo lugar? É um tema que nos desafia. Como é que tem sido a reação dos líderes, das igrejas, na campanha do ano de 2026? Tem sido maravilhoso, viu, pastor Márcio? Mas você que está conosco aí, você querido telespectador, o nosso boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Pastor, nós temos caminhado, a nossa divisa fala lá, né? Jesus ia, e esse ide nos impulsiona a ir a todo lugar. E nesse nosso foco de chegar a um lugar, encontrar ali pessoas, levar a palavra do Senhor àqueles corações e dali plantar uma igreja,
plantar uma igreja e essa igreja começar a se multiplicar, e encontrando ali outros povoados, outras cidades, outras pessoas, grupos específicos também que precisam ser alcançados, então aí se torna a multiplicação. É o ID, é a igreja fazendo a sua tarefa, seu dever de casa, cumprindo assim a sua missão em multiplicar, atendendo aquele que está carente de Jesus Cristo. Uma das coisas lindas que eu tenho observado na nossa área missionária, gente, é porque eles estão olhando e nos desafiando enquanto igreja, enquanto membros das igrejas batistas em Minas Gerais, a olhar para todas as cidades. Mas existem alguns focos específicos. Os indígenas faz parte do desafio missionário. Os quilombolas, aliás, Minas Gerais tem a maior concentração de quilombos de todo o Brasil. Então, eles estão olhando de maneira especial para os quilombos e os quilombolas, olhando também para os ciganos, aquelas comunidades que às vezes as pessoas têm algum tipo de receio, não tem muita facilidade para se aproximar, mas ali tem gente que precisa de ouvir do Evangelho de Jesus. E os circenses, quantas vezes aos finais de semana, feriado, você leva o seu filho, o seu neto para um circo, mas por trás do circo, daquela alegria que é anunciada, pode ter lágrimas, pode ter alguém enfrentando problemas, e a área missionária dos batistas mineiros estão chegando lá, não é isso, pastor Otílio? Isso aí. E um outro grupo também que cresce muito e até de forma assustadora, a população em situação de rua. É verdade. Hoje no nosso estado, pastor Márcio, você que está aí sintonizado conosco, né? Nós temos hoje mais de 22 mil pessoas em nosso estado em situação de rua. Meu Deus, quase uma cidade, se não uma cidade. Olha, só em Belo Horizonte nós temos 15 mil pessoas, 15 mil almas, ou 22 mil almas, desafios para nós, batistas mineiros, alcançar essas almas que precisam de Jesus. É verdade. Pastor Robson, ouvindo isso, eu imagino que o coração do irmão, que é um missionário, mais de 2 décadas trabalhando em plantação de igreja aqui em Minas Gerais. E agora, nos últimos anos, além de missionário, porque o irmão continua plantando uma igreja, também com uma responsabilidade de cuidar de outras famílias, são 15 famílias de missionários na sua região. E para que a gente consiga tudo isso, tem que multiplicar. Tem que multiplicar e multiplicar muito, para que as cidades não alcançadas sejam alcançadas. E eu sei que a igreja multiplicadora, a estratégia de igreja multiplicadora, bate forte no coração do irmão. Eu queria que você compartilhasse conosco como que essa ferramenta que a nossa Junta de Missões Nacionais apresentou para o Brasil Batista tem feito sentido no seu ministério e nessas 15 famílias, especialmente, que o irmão tem acompanhado bem de pertinho. Sim, pastor Márcio, eu tenho sentido muita alegria no coração, porque eu creio que é uma resposta de Deus para a gente ver um reavivamento das nossas igrejas, né? E também um direcionamento para os campos missionários. Como o irmão bem disse, eu já estou aí há 2 décadas, né? Na área de missões, atuando como missionário e agora como gerente. E durante todo o tempo que eu atuei como missionário, eu conheci muitas ferramentas, muitas estratégias, né? E agora fazer parte desse movimento que Deus está fazendo no Brasil, é um movimento que Deus está fazendo no Brasil e chegou aqui em Minas Gerais. Tem sido muito bom acompanhar os missionários, poder orientar eles, ajudar eles a multiplicarem intencionalmente discípulos, liderança, né? Que o missionário não pode parar de treinar, formar líderes, porque hoje ele está no campo, amanhã ele vai estar em outro lugar, ele precisa deixar uma equipe de liderança ali, é um grande desafio. E multiplicar liderança, multiplicar discípulos, a oração, né, que é um dos princípios principais da Igreja Multiplicadora, tem sido muito bom caminhar com os missionários e não só com os missionários, pastor. Tem sido muito bom também como convenção oferecer para as igrejas daquela área ali onde eu estou atuando, essa ferramenta, essa visão, né? Levar os pastores
a experimentar isso. Eu tenho vivido muitas experiências interessantes com isso. Pastor Robson, nesse tempo que o irmão vem se dedicando ao aprendizado e também colocando em prática na sua própria comunidade, a igreja local, e também agora cuidando desses missionários de igrejas, né? Você tem alguns testemunhos, ou um pelo menos prático, de uma igreja que implementou a igreja multiplicadora, os princípios, que são princípios, na verdade, bíblicos. Sim. E que hoje você consegue enxergar um desenvolvimento que pode ser dito como fruto da aplicação desses princípios bíblicos naquela igreja? Sim. Vou começar pela congregação em Carmo do Paranaíba, onde eu estou trabalhando, né, e implementando essa visão. A visão de igreja multiplicadora, ela não é uma mágica, certo? Não é algo que acontece da noite para o dia. Ela exige muita oração, pastor Otílio, pastor Márcio, existe muita oração e muito trabalho do obreiro, né? A gente vem trabalhando em Carmo do Paranaíba já há um tempo, né, estudando a visão, estudando com a liderança. E de um ano e meio para cá, a gente começa a colher frutos. A membresia da congregação em Carmo do Paranaíba, de um ano e meio para cá, menos de um ano e meio, ela dobrou. Então, peraí, pessoal que está em casa, que tem muitos pastores aqui, líderes nos acompanhando. Você está citando que nos últimos 1 ano e meio, 18 meses, você experimentou realmente o resultado daquilo que foi plantado. Mas há quanto tempo você começou a fazer esse plantio, né? Começamos em 2022. Eu comecei estudando com a minha equipe de liderança. Montei um grupo protótipo para estudar a visão e começar a vivenciar a visão. Porque a implementação da visão, ela começa pelos líderes, né, vivenciando oração, multiplicação de discípulos, né, formação de liderança, compaixão e graça. Então, comecei em 2022 a estudar com a minha diretoria na congregação e agora a gente começou a colher frutos visíveis disso. Há um ambiente na congregação em Carmo do Paranaíba, um ambiente, parece que o solo se tornou fértil, né? Me lembra aquele livro sobre o desenvolvimento natural da igreja, né? Parece que há algo lá acontecendo. Christian Schwartz, né? Que ele fala sobre aquele processo. Isso. É muito bom quando isso começa a acontecer. Então, a gente realizou o batismo domingo passado, né? Realizamos 2 batismos em 2025, né? E Deus está fazendo uma grande obra. E eu tenho outro testemunho também. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, um pastor da minha área de gerência me procurou e falou: pastor, eu assumi a igreja... Que não é missionário esse pastor. Este campo não é missionário. Porque a visão de igreja multiplicadora tem sido algo que tem abençoado tanto os campos missionários quanto as igrejas. Claro. Né? Esse pastor me procurou e me disse: pastor, eu assumi a igreja, ela quer que eu trabalhe com essa visão, mas eu não sei o que fazer. Então ele entrou para a mentoria, pastor Márcio, Segunda Igreja Batista de Nova Serrana, meu amigo pastor Igor. Opa! Pastor, ele está experimentando algo sobrenatural e eu tenho dito para ele que é só o começo do que Deus está fazendo ali naquela igreja. Então, meu Deus. São 2 exemplos. Certamente você teria outros, mas pastor Robson, como eu disse, esse programa tem recebido audiência de muitos membros de igrejas, algumas batistas, outras não, mas também muitos líderes, né, pastores, que ao ouvir isso, certamente começam a ficar mais confortáveis, porque o irmão é uma pessoa de referência para nós, um pastor de respeito, um missionário que o Campo Mineiro aprendeu a admirar e amar. Então, a sua palavra é uma palavra que traz com ela muito respeito. E talvez essa pessoa, esse pastor, esse líder, tenha interesse de conhecer mais sobre a ferramenta. Então, eu sei que o irmão tem coordenado grupos de mentoria e eu queria pedir que você citasse aí algum contato, ou seu telefone, ou um e-mail, uma rede social, para que eles saibam como entrar em contato contigo, talvez alguém até de outro estado, que você vai poder orientar para que procurem outro líder de outro estado, certamente, mas eu creio que a sua experiência, não só como líder de uma região, mas também na sua igreja local, pode inspirar outros, né? Então, se você puder compartilhar, o pessoal que está em casa, que queira conhecer mais da Igreja Multiplicadora, vai procurar o pastor Robson. Sim.
Recentemente, a gente divulgou um formulário para ser preenchido para uma lista de espera aqui no estado de Minas Gerais. A gente divulgou para praticamente todos os pastores aqui em Minas Gerais, né? E hoje, então, nós somos cerca de 170 pastores participando desses grupos de mentoria. Grupos de pessoas que querem, de fato, vivenciar e implementar essa visão na igreja multiplicadora. Não é para o pastor auxiliar, é para o pastor titular. Então, se ele quiser participar, se ele quiser vivenciar isso e implementar na igreja dele, ele pode ligar para mim, eu encaminho para ele o formulário. Meu telefone, né, é 34 DDD 99907 0019. Ele pode entrar em contato comigo, que eu encaminho este formulário, ele vai preencher e entrar para essa lista de espera, porque são poucos mentores. Hoje nós temos 11 pastores mentoreando 170 pastores em Minas Gerais, que estão conhecendo a visão e estamos caminhando junto. Essa mentoria, ela é parte do apoio que um líder recebe para implementar a visão, né? Porque a pessoa pode participar também de eventos, que a gente pode falar depois, e tem outras coisas. Ótimo. Então, tá aí o telefone do pastor Robson. Eu vou pedir para o pessoal no retorno já colocar embaixo. Você que quer conhecer mais da Igreja Multiplicadora, seja aqui em Minas Gerais ou em outro estado, o pastor Robson, que é um dos líderes de missões nacionais, não só aqui em Minas, mas ele tem também contribuído nesse projeto para o Brasil inteiro. Além de ser o nosso gerente de uma das áreas, ele também é uma pessoa de muita credibilidade junto à Junta de Missões Nacionais, que coordena esse projeto a nível de Brasil. Muito bem, gente, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Está chegando música linda com o nosso coral dos diáconos da Associação Batista Central. Essa música, preparada com muito carinho, esse coral tem viajado o estado de Minas Gerais em congressos, encontros, e hoje nós temos a alegria de recebê-los aqui no CBM ao vivo. Essa música certamente vai inspirar a sua noite e falar ao seu coração. Muito bem, gente, como é bom, né, ouvir música de qualidade, música que nos aproxima da adoração, da reverência do próprio Criador. Nós louvamos a Deus pela vida dos diáconos da Associação Batista Central e por conta desse grande movimento musical que tem abençoado muitas igrejas, congressos
E a gente viajando pelo estado de Minas Gerais, em algum momento você vai encontrar esse coral, que é um coral que inspira, de homens e mulheres dedicados ao nosso Deus. Bom, nós estamos aqui hoje com o pastor Robson, que é um dos gerente da área 1 de missões, e também pastor Otílio, que é o gerente estadual de missões. Nós estamos vivendo missões. Como você sabe, o coração batista, ele pulsa forte pela obra missionária. E por isso é uma alegria recebê-los aqui numa campanha maravilhosa, uma campanha que tem despertado, tem empolgado e tem aproximado ainda mais os batistas da obra de missões estaduais. Pastor Otílio, quando a gente fala em igreja multiplicadora, que é uma ferramenta disponível para as igrejas em todo o Brasil, mas também tem sido utilizada nos campos missionários para plantação e revitalização. Mas muitos líderes, por experiências outras, ainda preservam uma certa resistência. Quando falam em algum tipo de modelo, aí pensa, é mais um modelo, né, que está chegando, o que é isso? Será dos 12, dos 13? Como é que o irmão percebe tudo isso? Qual que é a sua sensibilidade enquanto pastor batista, já com uma boa trajetória, não só em Minas, mas em outros estados, Rio de Janeiro, Bahia. Conta pra gente como é que você vê a igreja multiplicadora. É só mais um modelo? Tem que ter resistência mesmo? Como é que é isso? Eu quero falar para você, querido líder, que nos acompanha neste momento, igreja multiplicadora não é nenhum modelo novo, não é nada novo. Não é? São princípios, fundamentos, não é, da palavra do Senhor. Por isso nós temos ali um dos nossos livros, né, Volta ao Princípio, justamente a gente vai explicar isso aí, justamente para tirar essa barreira, esse preconceito, eu diria, mas essa resistência que muitos líderes criaram com experiências amargas, não é, que tiveram em estratégias equivocadas do passado, né, que tiveram um grande dissabor, não é? Igreja multiplicadora não, é Bíblia. É simplesmente isso aí, voltar aos princípios. Volta aos princípios. É você ali estar na palavra de Deus, focado o quê? Na oração, focado o quê? Na evangelização discipuladora, focado o quê? Na plantação de igrejas, que isso é missões. É o que nós, focado também ali no treinamento de líderes, formação de liderança, né? E algo que não pode mesmo, pastor, faltar à igreja do Senhor, a compaixão e graça. Olha, isso aqui é o que Jesus fazia. Igreja multiplicadora é isso aí. Então, meu querido, não tem que se assustar, é só abraçar, é só se envolver e você verá a igreja crescer. A obra avançar para a honra e glória do Senhor. Multiplicação, igreja multiplicadora, é isso aí. Existe, para mim, um dos momentos mais lindos da igreja reunida. Existem muitos momentos maravilhosos, mas um dos mais lindos é quando nós temos batismo. A igreja vibra, a igreja se alegra, a igreja demonstra que está viva, e isso é fruto de multiplicação. Pastor Robson, nós temos um VT que foi preparado com muito carinho e a gente vai lá para o VT e daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre ele. Vamos lá, gente. Com passos firmes e fortes, continuamos com nossa campanha de Missões Estaduais 2026. Te levamos hoje até a cidade de Itaúna, um município do centro-oeste de Minas Gerais, é o cenário de personagens com histórias que se cruzam no Ide a Todo Lugar. Tudo começou, né, quando o Maicon começou a trabalhar na empresa, e aí um colega de trabalho convidou o Maicon para ir na igreja. Só que como eu tinha feito uma cirurgia de hérnia, eu não podia ficar andando muito, que tivesse escada. Então a gente acabou que foi postergando para poder, quando eu tivesse a recuperação, para poder estar indo. Aí o Maicon me chamou, quando deu os 3 meses, né, da cirurgia, o Maicon me chamou para poder estar indo na igreja, para poder conhecer a igreja do amigo dele de trabalho e tal. E quando a gente chegou aqui, no primeiro louvor a gente já se identificou com a igreja. Quando a gente chegou no lugar, a gente já se sentiu confortável e viu que ali era o nosso lugar. Como ele veio abraçando nós, a igreja abraçou nós como uma família, nós ficou muito com a igreja.
uma coisa que me marcou muito foi um retiro que nós fizemos, e aí Deus ministrou no meu coração para que nós pudéssemos visitar os irmãos que não conseguiram ir no retiro. E nós fomos na casa do Maicon e da Jennifer, e eles não esperavam, foi uma surpresa para eles, e foi uma alegria muito grande a gente poder estar ali com eles nesse momento. Então foi um momento muito importante que acabou marcando, né, a vida do casal. Grandes lutas surgiram para o casal de membros. Jennifer sofreu um acidente e o carro que era usado para irem aos cultos não funcionava mais. No entanto, a igreja se fez presente mais uma vez. Aí eu comecei a encontrar o irmão Edson, né, no serviço. Aí ele falou, cadê você? Você não está indo na igreja? Eu falei, estou sem tempo. Eu com vergonha de falar o que aconteceu, estou sem tempo. Aí um dia ele mandou mensagem para minha esposa, perguntando o que aconteceu. Aí eu falei com o Edson, não, Edson, a gente não tá em outra igreja não, é porque a gente tá sem carro e o Uber tá ficando muito caro, que o Uber sai em torno de R$35. Então a gente ficou meio sem ter condição de ficar indo todo domingo, porque tava ficando muito caro. E aí o Edson se propôs a levar a gente para a igreja todo domingo. Hélio é um agente fundamental nessa história. Hoje, o casal é ativo na igreja também graças à sua dedicação no cuidado de vidas. No dia que a gente fez aqui o Dia das Crianças, aí o Michael foi ali na rua de cima ali e buscou, acho que foi 8 crianças. A gente fez até um vídeo, o carro lotado de criança, e começou a sair gente do carro e não acabava nunca. Saiu gente da frente, saiu gente de trás, só não saiu gente do porta-mala, mas que tinha menino para todos os lados, porque a gente agora tá assim. Se tem oportunidade de levar, a gente vai levar, nem que seja na roda, mas que a gente vai levar, vai. Nós também, se não for usar o carro para fazer a obra de Deus, nós queremos que Deus tire o carro de nós. Justamente. E nós queremos o carro para fazer a obra de Deus. Eu pus como o Edson e o Hélio, como testemunho nosso, que eles que incentivou nós mais ainda sobre isso na igreja, de buscar e trazer. Sem eles, eu acho que eu não estaria aqui não. Agradeço muito eles. Em 2023, nós conhecemos o missionário Sidney, que congregava na primeira igreja batista de Nova Serrana, que passaria pelo concílio, se tornaria pastor dentro em breve. Já havia terminado o seminário há um tempo, mas por alguns motivos ainda não tinha passado pelo concílio, mas passaria dentro em breve pelo concílio. E nós conhecemos essa família que nos abençoou tanto. Pastor Sidney, irmã Juliana, seus filhos, né, Miguel e Júlia. E a partir daí, nós começamos a caminhar, né? A Igreja de Cristo é formada por pessoas dispostas e a Convenção Batista Mineira floresce nesses corações. Gente que entende o ID como um compromisso em torno de um só nome, Jesus. Tudo que eles receberam, eles estão também querendo que os outros possam receber. Isso é muito importante. São pessoas que não estão só para si, mas eles querem trazer o Evangelho, eles querem trazer Jesus também para outras pessoas. E uma igreja assim é uma igreja viva, né? Passo a passo, Jesus não apenas falou da missão, ele a viveu. E os batistas em Itaúna também. E você, vai ficar de fora? Porque ele ainda vai. E porque nós vamos com ele. Ide a todo lugar. Campanha de Missões Estaduais da Convenção Batista Mineira. Gente, que vídeo extraordinário quando a gente percebe a obra de Deus lá em Itaúna. Que coisa linda, pastor, ver que lá existe um casal de missionários fazendo a diferença naquela cidade. O irmão, como um gerente dessa área, o coração deve bater forte, né? Sim, o trabalho em Itaúna estava literalmente com as portas fechadas. O pequeno grupo que estava restando lá já estava reunindo nas casas,
tinha fechado o templo e estava reunindo nas casas. O pastor Sidney e a irmã Juliana chegaram para lá com os filhos e a gente tem visto em pouco tempo pastor Márcio e pastor Otílio e queridos batistas do estado de Minas Gerais. A gente tem visto algo extraordinário acontecendo. A igreja voltou para dentro do templo, os cultos estão cheios. Meu Deus. Ele está realizando batismo todos os anos, vários batismos, né? E está entusiasmado com o que Deus está fazendo naquele lugar. É algo maravilhoso. A campanha de missões de 2026 caminha para o seu final, mas a paixão por missões não. Os batistas continuam apaixonados pela obra missionária, orando por missões, participando e contribuindo. Eu fiz um compromisso, quero reafirmar aqui, nós estamos recebendo um ônibus belíssimo, que é um ônibus 2 andares de projeto missionário e social. E eu me comprometi a enviar esse ônibus para os 70 campos missionários. E eu vou estar junto. Quem sabe o coral de diáconos aqui queira participar de alguma dessas viagens. E a gente vai impactar as cidades. Itaúna está no nosso foco também. Amém. Eu vou arrumar minha cadeirinha ali, vou arrumar minha mochila de viagem, pastor Otílio, pastor Robson, e vamos viajar. Nós 3 aqui para a área 1, amém. Depois o Zé Hélio, depois todo mundo, para a gente visitar, levando o apoio, o abraço dos batistas mineiros. Deus abençoe o pastor Otílio, pastor Robson, que o Senhor siga abençoando a vida de vocês na condução da obra missionária nesse grande e desafiador estado de Minas Gerais, um estado querido que acolhe bem aqueles que levam a palavra de Deus. A gente percebe isso porque as nossas igrejas estão avançando para a glória do Pai. Está conosco, como você sabe, o coral de diáconos da ABC, e eles trazem uma música belíssima que vai falar profundamente ao seu coração. Olá, queridos batistas mineiros! Hoje nós estamos aqui no acampamento estadual dos embaixadores do rei. Vamos acompanhar? Vem comigo! Uma vez embaixador! Embaixador do rei! Urra! Nós estamos aqui agora
com o pastor Edmilson, que é o coordenador estadual dos Embaixadores do Rei aqui em Minas Gerais. Pastor Edmilson, conta pra gente como está sendo esse grande evento, esse tão esperado evento. Sendo, graças a Deus, nós estamos aí com um evento com uma boa participação. Nós estamos hoje com 437 inscritos, 60 igrejas representadas, 14 associações e 4 estados. Isso aí é uma bênção, né, para a organização. Hoje nós vamos estar gravando ao vivo um CD, né, com várias músicas dos Embaixadores do Rei. Então hoje à noite nós temos a gravação ao vivo das músicas. Amanhã nós vamos ter o culto missionário, nós estamos recebendo o missionário do Quênia. O nosso maior objetivo é que na manhã da decisão, no domingo, haja transformação de vida na vida desses meninos. Para isso que serve a nossa organização, é construir meninos para não remendar homens. Estar aqui, participar, tem sido muito especial, tem sido uma bênção para a minha vida. Eu gostaria já até de ter participado antes, na verdade, porque é muito aprendizado você estar aqui, ver as outras embaixadas, ver os outros embaixadores e as pessoas que têm experiência, né? Eu estou começando agora, mas assim, eu creio que vai ser uma bênção na vida dos meninos que vieram. Nós trouxemos 5 meninos. Tá sendo muito bom, inclusive pelas horas de lazer e pelas palestras e cultos que estão tendo ao decorrer desses 4 dias. Que esse segundo dia aqui a gente consiga aproveitar bem. E como tem sido com relação às mensagens dos preletores? As palavras têm sido bem impactantes nas nossas vidas, de todos os embaixadores. Isso, tem sido momentos de comunhão, de louvor a Deus, de aprendizado e, acima de tudo, de crescimento espiritual. E tem sido bênção. Então eu conclamo aqueles que não têm participado do acampamento que venham nos próximos eventos para que Deus também possa abençoar a vida dos Embaixadores do Rei e das diversas igrejas do nosso estado de Minas Gerais. Olha, tá sendo um momento muito legal. Tá sendo um momento que a gente também está conhecendo novas pessoas, novos embaixadores, fazendo novas amizades. A gente também está tendo algumas palavras, estão sendo bem edificantes, bem legais também, interativas. Teve também palestras assim bem legais também. Tem um momento de lazer aqui também que a gente pode ficar mais de boa, assim. Aí também tem o momento das provas que também aí já dá um nervosismo, mas também é legal. Para mim é uma honra, é um prazer, porque é o meu primeiro estadual, né? Eu já participei de 2 regionais, mas esse é o meu primeiro estadual. Então tem sido muito gratificante e uma experiência muito, mas muito grandiosa para mim. Nós temos percebido que a presença do Senhor está aqui e Ele já está falando, e eu sei que Ele continuará falando e vai falar mais ainda ao coração desses meninos. Nós estamos aqui então com o Fabiano Lessa, que é coordenador nacional dos Embaixadores do Rei. Bom, eu me sinto privilegiado de estar aqui e viver dias maravilhosos, né? Meninos aprendendo da palavra de Deus, se divertindo, é claro, né? Porque meninos precisam disso, mas a organização Embaixadores do Rei promove isso, né? Ele aprende a ser o embaixador do Rei, a ser o representante de Cristo aqui na Terra, participando de eventos como esse. Estar aqui no acampamento é sempre uma experiência legal, divertida, encorajadora. Ver meninos aqui realmente que poderiam estar em qualquer lugar, sendo influenciados pela palavra de Deus, é algo assim bem especial. O acampamento tem sido muito bom, e dá bastante risada, se diverte. Então tem sido um tempo muito especial, muito encorajador pra gente aqui. E esse foi o acampamento dos Embaixadores do Rei 2026. Para ver essa e outras matérias, acesse o nosso canal no YouTube, @BatistasMineiros. Eu vou ficando por aqui, o Alisson Ferrari para o CBM ao vivo. Está chegando agora a Ellen com o quadro que vai pelas igrejas, trazendo novidades do que vai acontecer em Minas Gerais nos próximos dias. Ellen, é com você.
Boa noite, Pastor Márcio e todos que estão nos assistindo nessa noite. Vamos com a nossa agenda. Amanhã, dia 16 de junho, acontece a reunião de liderança na Regional 8, às 20 horas, na PIB Veneza, em Ribeirão das Neves. E dia 20 de junho acontece o treinamento de líderes jovens, às 17h30, e o culto de jovens, às 19 horas, na Primeira Igreja Batista do Progresso. E ainda no dia 20, às 19h30, a Regional 2 promove seu encontro de jovens na Terceira Igreja Batista de Vista Alegre. E vamos de parabéns e celebrações. Dia 16, a Igreja Batista Central Vista Alegre celebra 35 anos. E dia 19, a Igreja Batista do Barro Preto completa 99 anos. Nos dias 19, 20 e 21 de junho, a Igreja Batista no bairro Rio Branco celebra 45 anos, com programação especial na Praça Edna Harrington, número 55, no bairro Rio Branco, em Belo Horizonte. E também nos dias 20 e 21 de junho, a Igreja Batista Monte das Oliveiras, em Ribeiro de Abreu, comemora seus 40 anos. As celebrações acontecem às 19 horas na rua Inês Glansman, número 801. A Igreja Batista do Barro Preto celebra seus 99 anos nos dias 20 e 21 de junho. No sábado, às 19 horas e no domingo, às 10h10 e 19 horas. Parabéns, igrejas! E se você quer mandar também as novidades da sua igreja, entre em contato conosco pelo e-mail, o que vai pelas igrejas@batistasmineiros.org.br. Voltamos com o Pastor Márcio. Nós temos a Rede Batista Educação, que é um projeto dos batistas mineiros. O nosso colégio, que é mais do que centenário, ele está distribuído em várias cidades mineiras, através do Colégio Batista e também fora de Minas Gerais, através do Colégio Batista Brasil. E para sabermos um pouco mais daquilo que Deus está fazendo, está chegando o pastor Ramon Márcio e também o professor Valceni Braga para contar as novidades da área da educação. Portanto, acompanhe, pastor Ramon Márcio, é contigo. Pastor Márcio, nós estamos aqui mais uma vez com Educação em Pauta, mais uma vez com a presença ilustre do professor Valceni, que é o CEO da Rede Batista de Educação. Obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço, pastor Ramon, alegria estar aqui para poder falar um pouco mais sobre educação. Vamos falar sobre educação, nós vamos falar mais uma vez também sobre o esporte e a importância do esporte e o apoio do Colégio Batista nessa área também. Vamos ver um vídeo aí com a Dani Savassi. Muito além da atividade física, o esporte dentro da Rede Batista de Educação é uma modalidade tão valorizada que acaba se transformando em um caminho profissional, como veremos na história da Débora, ex-aluna e atual professora do Colégio Batista. Fui atleta aqui no Batista, estudei aqui e o esporte foi uma coisa que me ajudou a me adaptar aqui no colégio. Então eu cheguei, eu não conhecia ninguém, foi indicação assim, de outras pessoas, porque é um colégio grande, é cristão, mas me trouxe aqui, eu não conhecia ninguém e por meio do esporte eu fui vendo assim, cara, é muito possível estar aqui, é muito possível eu me adaptar, eu me transformar em outra pessoa, eu me adaptar, eu viver aqui, tudo isso que o esporte tem me proporcionado. E isso me abriu muitas portas, né, na vida, inclusive a oportunidade de estar aqui no colégio. Já conheci o Daniel, conheci alguns outros professores enquanto eu estudava aqui, então isso me trouxe oportunidades, assim, para a vida toda. A Débora, ela tem uma história muito legal porque ela foi nossa atleta e nós temos um programa aqui no Batista também para o estudante já no ensino médio, dele ser um monitor de esporte, né, quando ele ajuda um dos professores, sendo esse monitor ali nas atividades, e a Débora seguiu esse caminho, né, não só de atleta, participando ativamente das equipes nossas aqui de competição, mas também sendo uma monitora, e daí isso trouxe para ela, como ela falou muito bem, um caminho, né? Até mesmo um direcionamento. Eu também fui, né, estudante do Colégio Batista num período bem anterior à Débora, né, assim, né, mais tempo atrás, mas eu falo que o grande estimulador para mim foi exatamente um treinador que eu tive aqui no Colégio Batista, né,
e que foi uma referência. Então, como ela falou muito bem, eu acho que não só as referências que a gente vai tendo no esporte, né, o tempo, né, de contato desses estudantes com os professores, às vezes numa viagem que a gente faz, numa competição fora, faz com que eles tenham, né, um momento e possam ter, através dos profissionais, uma referência muito grande. Mas também as conexões que são feitas através das amizades, né? Eu falo que são conexões que você tem para a sua vida, né? O que a gente chama hoje aí no meio, né? Vamos dizer assim, no meio empresarial de network, você começa a fazer, inclusive, dentro do esporte, já dentro da escola. Então, sem sombra de dúvida, né? Esse é também um papel muito importante do esporte aí na formação do estudante, como a Débora falou muito bem, para a vida, né? Vocês lembram do professor de esportes da unidade Alphaville, Felipe Coelho? Pois é, ele também é um dos ex-alunos da Rede Batista que foram influenciados pelo colégio na escolha da profissão. Eu entrei no colégio com 1 aninho e completo esse ano 44 anos. Então tem 43 anos que eu faço parte aí do colégio enquanto aluno, enquanto monitor, professor, né? Iniciei no colégio assim que eu saí da 3ª série, entrei como monitor e estou até hoje. E tive um professor que me inspirou. E eu acho que isso é o mais legal, porque os professores inspiram os alunos a fazerem escolhas também, ajudam a motivar eles nessas escolhas. E eu tive um professor, José Aparecido, de Educação Física, que no meu 4º ano foi um professor tão sensacional que me motivou a ser professor. E desde lá, nunca mudei meu planejamento. O coordenador Daniel nos conta por que é tão comum que os professores de esporte do colégio sejam ex-alunos. Isso é realmente bem comum aqui, né? E eu acho que faz todo sentido, né? Até porque a escola realmente, ela tem o esporte como uma ferramenta, mas ela não abre mão dentro das atividades esportivas de valorizar e trazer como referência, né, os princípios cristãos. Então acaba que, de fato, aqueles que passaram por aqui, não só por uma adaptação à filosofia, mas porque a própria filosofia da instituição e os próprios valores que eles aprenderam aqui fizeram diferença na própria vida e eles acabam, né, retornando. Então isso é muito comum, né, no Colégio Batista, e para a gente também traz uma certa segurança, né, porque são profissionais como a Débora e outros professores que a gente tem na Escola de Esportes que conhecem muito bem o colégio e andam muito alinhados àquilo que é a nossa proposta pedagógica e também confessional. A Rede Batista de Educação não só ensina e acompanha seus alunos até o final da vida acadêmica, mas também se torna uma porta de trabalho aberta para aqueles que querem voltar e influenciar outros estudantes. Quer formar campeões formados para o mundo com a filosofia do Colégio Batista? Então entre em contato pelo site que está aparecendo aí no seu vídeo. Eu sou Daniela Savassi para o CBM Ao Vivo é com vocês. Obrigado, Dani. Que linda matéria. Obrigado ao coordenador Daniel, à professora Débora, ao professor Felipe. Eu percebi, professor Volceni, são todos ex-alunos, né? O colégio, ele incentiva não só a atividade extracurricular, mas o colégio também incentiva a carreira profissional nos esportes? Seria isso? A escola, ela usa o esporte como uma estratégia educativa. É mais um projeto, na verdade. Não visa direcionar os estudantes para seguir a carreira esportiva, mas oferece essa possibilidade. Então, se o estudante ele já tem essa vocação, então ele vai se descobrir, vai potencializar ali. Então, por exemplo, a gente tem vários jogadores de times grandes de Belo Horizonte, Atlético, Cruzeiro e outros times, né? Que estudam conosco. São crianças ainda com 8, 10 anos, mas já joga ali, tem alguns talentos muito importantes, né? Como hoje tem um jogador de nível internacional como Estevão, que começou também muito novo, né? Com 8, 10 anos. Então, a gente oferece uma escola de esporte potente e, por conta disso, a gente até atrai estudantes, atletas, né? De várias partes do estado de Minas Gerais, que vem morar em Belo Horizonte para treinar nos times e acaba jogando e estudando no Colégio Batista por causa da escola de esporte que nós temos, né? Então, e a gente vê vários que começam ali, né, como
praticantes da escola de esporte e acaba voltando depois como instrutores e professores, porque foram bem acolhidos, né? Então, eu gostaria exatamente de ouvir mais sobre essa recorrência do retorno. Aqui nós temos mais focado na questão esportiva, mas ao que parece esse retorno não tem vínculo só com um ex-aluno que se identificou com os esportes, né? Parece que isso é algo recorrente, é comum isso. É comum, nós estamos falando aqui de esportes, né? E vimos aí vários exemplos, mas há muitos professores de diversas disciplinas, né? Professor de português, matemática, física e tal, e outros, né? Pedagogos, e que retornam à escola. Por exemplo, na nossa área jurídica, tem umas 2 ou 3 pessoas ali, advogadas, que estudaram conosco no colégio, muitas vezes até na faculdade, fizeram o curso de Direito conosco e hoje estão trabalhando conosco. Então, isso evidencia uma coisa muito importante, né? Que o colégio é muito acolhedor e ele deixa marcas inapagáveis na memória dos seus estudantes, o carinho, o amor, né? Você veja, por exemplo, aquele atleta que aí está conosco ainda, o Procópio Cardoso, né? Ele se lembra do tratamento carinhoso que ele teve do casal que cuidava do internato da década de 50 ainda, que ele morou no colégio. Então, até hoje, ele fala nisso, porque marcou a vida dele para sempre. Então, os nossos estudantes, eles têm uma relação de amor com o colégio, né? Já tivemos casos, inclusive, de noivas que pedem para fazer o bolo de casamento dentro do colégio. Onde é que já se viu isso, né? Mas nós recebemos esse tipo de pedido, muitas vezes, né? Isso mostra a força da escola ao moldar essas vidas, ao transformar essas vidas, né? Agora, é interessante isso, o verbo identificar, muito usado aqui, ele é muito precioso isso, né? Alguém se identifica porque realmente tem uma história especial, memórias afetivas que valem a pena, né? Como o colégio contribui para que os alunos se identifiquem e desenvolvam a sua vocação ao longo da vida escolar? Através da disponibilização de diversos projetos em áreas diferentes, na área das artes, da literatura, área dos esportes, né? Na área por exemplo, a Cibiono, por exemplo, simulação da ONU, a gente faz todo ano, então você descobre ali diplomatas, por exemplo, alunos que se dedicam a isso, eles começam a gostar dessa tarefa de exercer a defesa de várias causas, né? Então, dali saem também as questões referentes ao meio ambiente. Então, você tem estudantes que começam a amar esses projetos voltados para a sustentabilidade, por causa das diversas possibilidades que o colégio disponibiliza para ele dentro do processo pedagógico. Então, o processo pedagógico do Colégio Batista, da rede, ele é muito rico, é variado. Nós fazemos investimentos em diversos projetos muito interessantes, né? Que isso atrai o estudante. Então, cada estudante se descobre numa área diferente. Uns se descobrem na área das artes, né? Porque projeto na área de, por exemplo, pintura, por exemplo, né? Outros vão se descobrir nos esportes, né? Outros vão se descobrir na área da ciência e por aí você, então, vai direcionando esses estudantes para as suas vocações. Eles se descobrem através dos projetos pedagógicos da escola. É muito bom ver isso, né? Essa relação com a instituição, né? Num momento, né, da vida que é tão importante, né? A gente está falando de valores, mas também a gente está falando de formação acadêmica, né? De preparação de alunos, mas também no aspecto pedagógico, mas também para o mercado de trabalho. Então, aquilo vai se tornando, professor, pelo que eu estou entendendo, uma casa, uma segunda casa, ou, dependendo da perspectiva, mais do que casa quando o assunto é debate sobre a formação, sobre conhecimento, sobre... Então, o colégio é mais do que uma escola que oferece português, matemática, geografia, muito mais. Com certeza. O Colégio Batista, ele tem uma proposta de educação integral.
É educação de verdade mesmo, né? Quando você está lidando com criança e adolescente, você não pode falar apenas em ensino. Ensino é para ensino superior. Mas para a educação básica, você precisa ir em outras dimensões de desenvolvimento humano, como a formação de valores, por exemplo. A gente vai muito, ou seja, além da dimensão cognitiva, onde aí você entra com muita ciência, muito conhecimento, você tem que ir para outra dimensão, que é a dimensão socioemocional e ética, né? Desenvolver no estudante as virtudes da tolerância, do respeito, né? da atenção e por aí vai. Mas depois você vai para outra dimensão, que é a dimensão do corpo também. Você precisa desenvolver também no aspecto físico esse estudante. Então você precisa, além da educação física, disponibilizar esportes, né? Algo mais lúdico também, que ele possa se dedicar, e através dessa dedicação de esporte ele começa a desenvolver várias habilidades e atitudes que ele não desenvolveria em outro cenário. E por fim, também a dimensão espiritual. A nossa proposta educativa ela está assentada na esteira dos valores e princípios cristãos. Então, nós temos um compromisso forte com a palavra de Deus, e aí que mora, então, toda a nossa ciência, essa educação, esse desenvolvimento, essa cidadania. Então, ela é compromissada com o reino de Deus, e nós percebemos que estamos tendo êxito nisso aí, pelos elogios que a gente recebe das famílias, os reconhecimentos, né? E pelo comportamento dos nossos estudantes, né? Que eles evidenciam realmente uma educação superior. No mundo onde os educadores, né, às vezes não se sentem tão valorizados, né, eu percebi na Débora ali um olhar de satisfação, de alegria pelo que ela faz, até pela identificação com os anos, né, da vida, né, que ela já está ali participando daquele contexto, mas o Daniel também, né, professor, que é um antigo professor ali, né, de muitos anos, eu imagino, talvez até décadas, né, e ele sempre que aparece, ou sempre que nós o vemos em algum espaço, em algum ambiente, ele trata dessa área, dessa função, com alegria, né, ele vibra com isso. É assim, tem sido assim no colégio, os professores, coordenadores? Bastante. Diversos profissionais do Colégio Batista, eles são ex-estudantes. Então, a relação deles com a escola é muito forte. Ele ama a escola e, por isso, ele se dedica de forma muito especial e o desempenho é superior. Então, por isso, a gente consegue entregar uma educação diferenciada, porque os nossos profissionais, eles extrapolam o nível da relação de emprego, simplesmente. Eles são vocacionados, eles amam a escola, amam a instituição e eles não querem sair muito fácil. Então, nós temos, por exemplo, um quadro que muitas vezes tem 10, 20, 30 anos de escola, né? E está aí feliz porque eles se sentem bem trabalhando conosco, né? Muito bom. Eu agradeço mais uma vez a presença do professor Valceni, pastor Márcio, o professor Valceni, que sempre traz para nós aqui os detalhes dessa grande organização que tem feito diferença. Muito obrigado. Pastor Márcio, é com você. Obrigado, pastor Ramon Márcio. Sempre é bom saber daquilo que Deus tem feito através das nossas escolas. O programa está quase no finalzinho, mas nós não terminamos esse programa antes de orar pela sua vida, pela sua família e pelos desafios que você está passando. Está conosco o pastor Otílio Moraes de Castro, ele que é o gerente de missões estaduais, e nós vamos nesse momento orar pedindo ao Senhor pela sua vida. Vamos falar com Deus. Grande Deus, maravilhoso Pai, exaltado para sempre seja somente o teu santo nome, Senhor. Neste momento de súplica ao Senhor, que é o único que pode realmente nos atender, é aquele a quem nós podemos recorrer nos momentos alegres, nos momentos difíceis. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, neste momento, pelas alegrias que o Senhor tem viabilizado as nossas vidas. Mas queremos também, Senhor Deus, neste momento, clamar a Ti, pela angústia, pela tristeza de tantas pessoas, Senhor Deus. Tantos queridos agora assistindo este programa, ali num leito de dor, em uma casa, Senhor Deus, com desavenças, Senhor Deus, desentendimento, com luto, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti pelo consolo, pelo conforto. Aquela mãe angustiada, aquele pai desesperado,
aquele filho que não retorna para casa. Senhor, derrama ali neste lar a tua bênção, Senhor Deus. Abençoa essas famílias, Senhor Deus. E ao teu povo batista mineiro, neste contexto de campanha, ide a todo lugar, que eles possam ter mais e mais, Senhor Deus, cada um, querido batista mineiro, a certeza, a convicção que estão indo na tua direção, Senhor Deus, na tua unção, Senhor Deus, levando o teu evangelho, a tua palavra. Abençoa as tuas igrejas, que possamos multiplicar para a glorificação do teu santo nome. Seja sempre conosco, Senhor. Oramos assim, gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Nós estamos chegando ao final do programa, mas os nossos conselheiros da Touch Peace continuam de plantão 24 horas. A Touch Peace é o primeiro aplicativo mundial de ajuda emocional em videochamada e gratuito. E esse programa tem uma parceria com esse ministério, portanto, agora embaixo da sua tela, você pode pegar o seu celular, escanear esse QR Code, baixar o aplicativo, que é gratuito, e você pode fazer quantas chamadas desejar, e uma pessoa de verdade está lá à sua espera, 24 horas, para ouvir a sua história e também te aconselhar. Portanto, não perca essa oportunidade, baixe agora e também compartilhe com seus amigos e parentes, porque a Touch Peace é o seu conselheiro de bolso. Deus abençoe a sua vida, a sua família e, se Deus permitir, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Que Deus te abençoe.